Meu bom dia para você que está sintonizado aqui no Pop News. Estou chegando com mais um Pop News Conexão com a Notícia nesta manhã de segunda-feira e, claro, trazendo um assunto muito importante para todos nós, que é a vacinação contra a Covid-19. Como ficará essa semana, quem serão os vacinados e também nós vamos falar um pouco sobre a vacinação contra a gripe. Vai conversar conosco a Eliane Freitas, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde e responsável pela vacinação aqui no município de São João del Rei. Eliane, bom dia. Eu quero já saber o seguinte, nós já temos vacina para continuar o trabalho de imunização nessa semana? Bom dia, Fábio. Sim, a gente recebeu, o estoque de vacina. Hoje estará realizando a distribuição para as unidades de saúde. E São João comemora com glória e com êxito mais uma etapa a ser iniciada aí no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid 2019. Que dia que nós vamos começar a vacinação? Amanhã ou quarta-feira, Eliane? A gente tem pressa para imunizar a população. Então, o objetivo é já iniciar essa vacinação a partir de amanhã, de acordo com os cadastros já realizados nas unidades pelos pacientes com comorbidades. Então, a partir de amanhã, as pessoas já estarão sendo contempladas aí com essa vacinação. E nessa semana, quem serão as pessoas vacinadas ou os grupos que serão vacinados? Olha, isso é muito importante, tá? A gente tem aí a vacinação de pessoas com síndrome de Down, independente da idade, mas com detalhe, independente da idade, mas elas têm que ter entre 18 e 59 anos. Então, elas podem estar sendo vacinadas, elas vão ser vacinadas no drive-thru quinta-feira. A gente marcou um dia só para eles, para mais segurança. São pessoas especiais, assim, não tem necessidade de deslocamento para as unidades, uma vez que a comprovação para esse grupo não é difícil. Pessoas com doença renal crônica em substituição renal. O que isso significa? São as pessoas que estão fazendo diálise. Essas pessoas, a gente sabe onde elas estão. Elas estão na Renal Clean. E elas receberão essas vacinas para ser aplicada na própria Renal Clean, tá? Nessa primeira fase aí de avanço da vacinação. A gente tem as gestantes e puérperas com comorbidades, ou seja, são aquelas pessoas que, além de estar grávidas ou de ter tido seu bebê, vivenciou situação de risco ou situações de doenças que complicam ainda mais a questão da gestante e do pós-parto, tá? Idade também de 18, acima de 18 anos. E pessoas com deficiência permanente. Então, o que é isso? São pessoas que têm alguma dificuldade, mas que estejam cadastrados no benefício de prestação continuada, Então, o que acontece? Essas pessoas de 55 a 59 anos, tá? Essas pessoas, elas têm que ter um cadastro, esse cadastro realizado na número de identificação social, elas já têm esse cadastro, porque são pessoas que são contempladas, às vezes, por recurso financeiro, programa do governo. A gente está encaminhando a lista nominal dessas pessoas para as unidades de saúde. Então, quem no momento não esteja nesse grupo, não será vacinado agora, nesse momento. Eliane, e as pessoas que têm diabetes, vou falar no geral, e aqui diabetes, problemas cardíacos, hipertensão, transplantados, não estão inclusos nesta etapa? Estão. Se tiver 55 até 59 anos, é o que a gente fala de doenças, pessoas com comorbidades. De acordo com cada tipo de doença, existe uma indicação, uma comprovação que tem que ser verificado junto à unidade de saúde. Porque o fato, por exemplo, de ser só hipertenso não está contemplado. A hipertensão ela é estratificada em várias fases, várias etapas. Você tem hipertensão com complicação, hipertensão estágio 3, hipertensão onde existe, mesmo com controle de medicamento, a pressão permanece alterada. Então, essas certificações são realizadas junto às unidades de saúde. A gente, inclusive, está vacinando comorbidade nas unidades, uma vez que, principalmente em PSF, existe já a relação das pessoas, o tipo de doenças que elas têm e comprovantes suficientes em prontuário
para que elas sejam imunizadas. Aquelas que não estão nesses grupos, elas precisam se munir de documentos, como relatório médico, indicando essa classificação para que seja imunizada. Né? Então, a unidade de saúde vai verificar e orientar sobre quais são essas documentações, mediante ao que você já tiver e já puder levar para apresentar. Relatório, mais com mapa de pressão, mais os documentos que tenham, né? Para essa certificação de acordo com cada comorbidade, com cada doença, na verdade. Helena Maria Paula está perguntando aqui. Bom dia a vocês. Eliane, sou hipertensa, tenho 55 anos. A agente de saúde diz que estou fora, diz que não estou na lista. Por quê? O Ministério da Saúde, ele que define já esses critérios, ele já vem bem escrito, né? Quais que são as situações que serão vacinados, né? Então, o hipertenso, pelo fato só de ter pressão alterada, ele realmente não inclui. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O hipertensão arterial resistente é aquele que eu falei, ele toma mais de 4 remédios e ainda assim a pressão dele está, a máxima permanece acima de 18, a mínima também permanece alterada. Isso está escrito como hipertensão arterial resistente. A hipertensão arterial estágio 3 é quando a pressão dessa pessoa ela permanece alterada entre 11, né, para a mínima e acima de 18 para a máxima, né, independente de alguma lesão, ou seja, essa pessoa está constantemente hipertensa. Ela tem um mapa de pressão que confirma isso. Agora, quando a pessoa tem uma pressão que está alterada, mas que ela toma um medicamento só e não tem mais nada, não está contemplado. Ela precisa que, além da pressão estar alta, ela precisa que o médico faça um relatório dizendo se ela tem algo mais. Tipo, ela tem uma complicação cardíaca por causa dessa pressão alterada. Então, é preciso estar isso descrito. Nesse momento, é essa classificação. E a gente pede para que fique atento, porque as orientações elas vão chegando e a gente vai atualizando. Eliane, aqui também tem mais uma pergunta. Pergunta é a própria Maria Paula. Meu filho é autista, por que não podemos vacinar? Então, o Ministério da Saúde ele já definiu, né, essa questão das deficiências, né? Então, essas deficiências, se ele tem mais de 18 anos, está cadastrado no benefício de prestação continuada e ainda tem essa comorbidade, se ele estiver no grupo, ele vai ser vacinado, tá? Isso é de acordo com o que ela tem de comprovante e se ele ainda está cadastrado, porque existem várias deficiências. Hoje mesmo teve pessoas perguntando, tem gente que teve acidente de carro, acidente de trânsito, hoje é limitado, mas se não tem nenhum cadastro no PPC, não está contemplado no momento. Mas para as próximas etapas, fique atento também que vai ser contemplado. A gente fala que a gente está igual ao grupo de autoajuda, né? Só com uma diferença, só que ao invés de ser só por hoje, só por esta semana, a gente está passando essas orientações e a gente vai atualizando essas orientações. Aqui a Rosângela Marques está dizendo, sou de alto risco, posso ir direto no posto de saúde ou tem que fazer cadastro? A gente está pedindo para ir no posto de saúde e lá eles vão definir qual que vai ser a rotina. Porque depende, né, da quantidade de pessoas para ser vacinado de acordo com a idade, o limite que eles têm de vacinação diária, e para verificar qual que é esse risco que ela tem, eles precisam de solicitar a documentação comprobatória necessária. A vacinação essa semana vai acontecer também no drive-thru? Só para síndrome de Down, por enquanto. Tá? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Tá? Mas, assim, existe a possibilidade desse calendário ser alterado. Nesse momento, a gente vai trabalhar com as unidades de saúde por ser um público que exige algumas comprovações e que a gente tem que utilizar da rede que já existe, né? Que são as próprias unidades, os cadastros das comorbidades que eles já têm. Porque senão a gente traz uma sobrecarga para o sistema nesse momento. Então, essa semana a gente vai estar avaliando para a gente evoluir. Nosso objetivo é fazer em drive-thru também, tá? A gente está solicitando relação de diabéticos junto, né, à farmácia, para a gente verificar essa relação, para a gente facilitar a comprovação, para que a gente depois não seja questionado
com método de vacina e alguém ter sido de uma forma oportunista, infelizmente acontece, ter conseguido, de alguma forma, se valer dessa situação e criar a situação que venha a favorecer, às vezes não é de direito. Então, isso, né, como a gente trabalha com pessoas com várias personalidades, isso limita, inclusive, o próprio passo de estabelecer uma estratégia de vacina, né? Vocês podem ver que é constante o questionamento sobre a questão dos fura-fila, né? Então, assim, as pessoas são, né, membros da sociedade. Infelizmente, a gente precisa do compromisso de todos e, para isso, a gente tem que resguardar, limitar e criar estratégias mais variadas possíveis para que essa situação não aconteça perante, né, o oportunismo mesmo das pessoas. A Sheila Bernardes Souza está perguntando, Helene, sobre as doenças autoimunes ou uso contínuos por fatores de remédio, inclusive anticoagulantes. As comorbidades são 16, mais ou menos, e dentro delas tem vários subgrupos. Então, o que é importante? Verificar junto à unidade de saúde, porque as doenças autoimunes, que são os imunossuprimidos, está prevista a vacinação, mas existem também critérios dentro desse subgrupo. Então, a gente teria que ficar, assim, muito tempo delegando algumas informações nesse contexto, que eu acho que não seria o momento agora. Mas é só procurar a unidade de saúde para que seja avaliado junto com o profissional da sala de vacina. Então, o ideal é essa semana, as pessoas que estão entre 55 e 59 anos e que têm comorbidades, procurarem unidade de saúde para saber mais detalhes. Pode ser que essas pessoas vão chegar lá e perceber que elas não têm o direito de ser vacinadas, não é isso, Helene? Porque senão a pessoa, eu tenho 56 anos, tenho pressão alta, e eu chego lá, vou ser vacinado. Às vezes não vai, não é isso? Perfeito. A orientação é procurar a unidade de saúde para certificar quais são os critérios que o Ministério da Saúde estabeleceu, alinhados com o Estado, onde cabe o município executar. Então, não somos nós que estamos incluindo ou excluindo qualquer grupo, né? Desde o primeiro momento, a gente está cumprindo etapas a nível nacional. Então, é importante certificar, porque às vezes a pessoa acha que tem direito. E, às vezes, neste momento, porque direito da vacina todo mundo tem, isso é claro, né? Só que existem critérios, às vezes a pessoa, no momento, não está nos critérios estabelecidos, mas, né, existe aquela questão de que existem pessoas também que acham que o problema de saúde dela não é significativo e ela teria direito. Então, por via das dúvidas, se tem algum problema de saúde, divida a sobrecarga nas unidades de saúde da cidade, ou seja, não precisa procurar um lugar só, procura um lugar mais perto da sua casa para eles te orientarem e verificar, né? Tá certo. Ô, Eliane, a Letícia Nascimento está perguntando o seguinte, e os veterinários? Sim. Aproveitando, tá? A gente estava fizemos levantamento dos veterinários, inclusive a gente pediu à Vigilância Sanitária um suporte nesse levantamento. O que acontece? A gente tem o Plano Nacional, que prevê veterinário, ele prevê educador físico. São João não. Né? São João precisaria, se fosse estimar, né, mais cuidadores, mais de 2.000 doses para contemplar esse grupo. Então, o próprio Estado emitiu uma nota esclarecendo que estética, veterinário, educador físico não é prioridade nesse momento na campanha. Mas tem municípios que, inclusive, vacinaram, né, que não foi o nosso caso, porque eles tiveram doses disponíveis. A gente fez essa solicitação foi, inclusive, encaminhada para, né, o Ministério da Saúde, só que no momento, inclusive, a gente nem está mais cadastrando trabalhadores para serem vacinados, porque a gente não recebeu vacina para trabalhador na última remessa, não temos previsão de receber mais vacinas, então a gente cria uma falsa expectativa, sendo que a gente não tem a dose disponível, eu não sei quantas que a gente vai receber. Então, a gente vai, inclusive, utilizar, né, desse espaço quando a gente tiver alguma alteração desse grupo, para estar informando, né, em relação à questão dos cadastros. Então, São João não vai mais fazer cadastro de trabalhadores, tá? Uma vez que a gente aguarda essa previsão de vacina. O único que a gente vai continuar cadastro é quem trabalha na área COVID, quem trabalha no SAMU, quem trabalha na UPA, quem trabalha no hospital.
Santa Casa. Esse somente que a gente vai pegar nomes. Os outros não vamos mais pegar a relação de ninguém, porque não justifica, tá? A gente tem que aguardar as vacinas para a gente dar mais esse passo. Eliane, aqui a Keila está perguntando se obesos que têm bronquite têm prioridade. Outra questão, ela está perguntando quantas comorbidades. Você já falou que são 16, por isso que é importante ir na unidade de saúde para saber mais detalhes. E a Eliette Araújo está perguntando as pessoas de 59 anos, já tem 59 anos, vão vacinar agora? Aí, agendamento vai ser de acordo com a unidade. A proposta é que sim. Né? Eles vão fazer o agendamento porque, por exemplo, vai ser dividido porque é proporcional. Eu não vou receber 10 doses na unidade e fazer tudo em comorbidade. Eu vou dividir. Né? Eu vou fazer comorbidade, vou fazer deficiência, vou fazer a gestante, vou fazer síndrome de Down. Então, quem vai fazer essa agenda da data, do horário, vai ser cada unidade de saúde, que você deixou o nome e que já conferiu o documento. O ideal, então, é as pessoas mesmo procurarem, nós estamos batendo muito nisso, né? Procurar a unidade de saúde para ter os detalhes das informações, porque são muitos. Nesse momento, como eu disse, né, a gente havendo a possibilidade de outra estratégia será informada aqui, mas hoje a orientação é as unidades de saúde, tá? Down vai ser síndrome de Down vai ser no Parque de Exposições, né, no horário de 9h, meio-dia. Mas na quinta-feira. Agora, no Viva Vida, que é o CEAI, né, o antigo Viva Vida, vai ser feita a gestante de alto risco e a puérpera, mas as unidades de saúde são referência para todas as comorbidades. Tem seguidor perguntando aqui, Eliane, e as pessoas com 49 anos, e as pessoas diabéticos, todos têm que esperar, não é isso? Porque vocês aguardam chegar mais vacina para poder fazer essa programação. Exatamente, mas agora as vacinas estão chegando numa proporção significativa. A gente observa que esse avanço ele está sendo bastante acelerado. Então, assim, eu sei que às vezes a gente fica um pouco ansioso, mas as perspectivas é que, né, são positivas. E havendo alteração, a gente vai estar informando aqui para vocês. Helena, eu quero aproveitar a sua presença conosco, a oportunidade de estar conversando com você. Quero saber também sobre a vacinação contra a gripe, porque também nós temos já no município a vacinação contra a gripe. Como é que está essa situação? O que vai acontecer essa semana? A gente está iniciando uma nova etapa da vacinação, né, de influenza, é a segunda etapa. Então, a vacinação inclui professores, inclui os idosos, tá? A gente sai de uma etapa que incluía gestante, incluía puérpera, né? Que incluía aí o bebê, a criança, e entra numa fase que inclui o idoso. A gente deu uma organizada na questão da idade, considerando aquele intervalo mínimo entre doses, né? Que são de 2 semanas. Então, vai começar preferencialmente, né? Com idosos acima de 70 no dia de hoje. O que isso significa? Eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho 60, já tem 15 dias que eu tomei a vacina de Covid. Será vacinado. É uma forma de organizar para que não haja aglomeração e que se garanta um intervalo mínimo entre as doses, né? Porque às vezes os idosos se confundem nas datas, se confundem no prazo, tá? E professores com as documentações que comprovam a atividade, né? Que no caso, o documento que comprova que está em atuação no momento também. Esses estão contemplados nessa etapa da vacinação. Vacinação contra a gripe nas unidades de saúde, inclusive zona rural também. Exatamente, tá? Havendo outras, né, outros pontos de vacinação, a gente será divulgado aqui também. Eliane, muito obrigado pelas informações. Uma boa semana aí para vocês. Igualmente. E aproveitando, vacina de influenza, a gente está direcionando o horário da tarde. E de manhã, vacina de Covid, tá? Por causa do frasco da vacina do Covid, que tem um vencimento, ainda dá para buscar pessoas para não perder dose. Né? E a vacina de influenza acaba que você diminui também a aglomeração. Então, assim, atentem essas agendas de horário para que, né, a organização aconteça de forma a facilitar e trazer segurança para todo mundo. Então, gente, só para reforçar aí as informações da Eliane, né, você deve procurar as unidades básicas de saúde essa semana, porque a vacinação contra a Covid e contra a gripe
vão acontecer nas unidades de saúde, exceto as pessoas com deficiência, né, as pessoas que têm síndrome de Down, que serão vacinadas na próxima quinta-feira no drive-thru. Lá nas unidades de saúde, vocês terão todas as informações e todos os detalhes sobre essas vacinações, tanto contra a Covid, quanto contra a gripe. Você acompanhou mais um Pop News Conexão com a Notícia nesta manhã de segunda-feira. Para você eu desejo uma excelente semana, que todos tenhamos uma ótima segunda-feira.